Olá pessoal, tudo bem? Há poucos dias atrás faleceu um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant, num terrível acidente de helicóptero. Depois desse acidente, eu recebi um vídeo que mostrava um pouco da trajetória dele. E logo no início do vídeo, ele era entrevistado e contava a respeito do início de sua carreira. É interessante perceber como alguém que foi considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos poderia ter um início de carreira tão terrível. Aos 11 anos de idade, no inverno, ele não pontuou, não fez nenhum ponto em nenhuma partida, e o pai dele o acalentou, dizendo que não importava se ele fizesse 0 ou 60. Assim mesmo, ele iria continuar amando ele. Depois desse comentário do pai dele, ele se encheu de confiança e passou a sistematicamente treinar todos os dias, por 2 a 3 horas. Isso fez com que, no prazo de 2 anos, ele se tornasse simplesmente o melhor jogador de basquete do estado dele. Quando perguntado a respeito disso, né, como é que ele conseguia justificar isso, explicar isso, ele falou que é simples, matemática. Enquanto que as outras crianças treinavam entre 1 hora e meia e 2 horas por dia, ele treinava 2 a 3 horas por dia, não, 2 a 3 vezes por semana, o que daria em torno de 3 a 4 horas de treino. Ele treinava praticamente todos os dias, 2 a 3 horas por dia. Uma conta que, obviamente, ao longo de 1 ano, 2 anos, traz uma diferença substancial. Mas, além disso, o que ele fez? Ele investiu nos fundamentos. Basicamente, ele passou a praticar os fundamentos e tentar aperfeiçoá-los até chegar no estado em que ele poderia se considerar um dos melhores jogadores de basquete dos Estados Unidos. O que eu aprendo a respeito disso, né? Aprendo que nós muitas vezes queremos alcançar os resultados, especialmente, por exemplo, em concurso público, que é muito tema que eu trato aqui, que eu gosto de falar, e nós miramos a prova, o dia da prova. E à medida que o tempo vai passando e ela vai se aproximando, há uma tendência imensa de que muitas pessoas comecem a entrar em desespero, que fiquem ansiosas e comecem a achar o conteúdo é muito grande, não consigo alcançar, não vai dar tempo. E a partir dessa mera percepção, a pessoa pensa em desistir. A grande questão é que quando nós focamos no final e não no processo, há uma tendência muito grande em que duas dessas coisas possam acontecer. Ou você procrastina, ou por ansiedade você desiste. Ou seja, você procrastina porque você observa que tem muita coisa para fazer e o gigante é tão imenso, a montanha é tão grande para ser escalada que você simplesmente prefere achar que tem alguma outra coisa melhor para fazer nesse momento. E aí a procrastinação vem e você acaba se perdendo e o problema continua lá e você não avança e as dificuldades não vão ser diminuídas ou vão ser simplesmente eliminadas porque você está tentando fazer qualquer tipo de jogo mental de que não estou muito preocupado com isso agora. O outro problema, que é a ansiedade, é que você vai cada vez ficando mais angustiado e ansioso, e ao invés de conseguir estudar com qualidade, a tendência é que você se perca nesse processo. Você não consegue mais estudar da forma correta, seu planejamento é deixado de lado e você simplesmente passa a ficar como uma barata tonta, perdido, sem saber o que fazer, e simplesmente a tendência é que, infelizmente, né, é que você não consiga alcançar o objetivo que estava pretendendo. Talvez a melhor forma de se encarar isso é uma simples solução que muita gente já ouviu falar, mas que dificilmente a coloca em prática. Quando você tem um problema muito grande, a melhor coisa a ser feita é você separá-lo em problemas menores, né? Quanto mais você consegue fragmentar em porções menores de problemas mais tranquilos de serem resolvidos e você começa a atacar os problemas um por um, a tendência é que daqui a pouco você tenha um problema imenso, gigantesco resolvido, porque você foi atacando os problemas menores, um após o outro, e futuramente, fatalmente, você vai acabar resolvendo o problema maior. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu estou querendo dizer o seguinte: nós podemos aprender com a história da consistência do Kobe Bryant, que levou de um jogador péssimo, como ele mesmo se qualificava, ao melhor jogador de basquete do seu estado, em apenas 2 anos, com 14 anos de idade, que além dessa consistência, é importante que se tenha em mente o seguinte: você precisa se preocupar com o dia a dia, com o que você está fazendo hoje, com a sua produção do dia de hoje. Esse é o seu grande objetivo e essa deve ser a sua preocupação. Porque se você conseguir executar, você fez um bom planejamento e você consegue executar dia após dia aquilo que você planejou, fatalmente lá na frente o problema maior, que é conseguir de repente vencer o edital ou ver a maior parte dele, as partes mais importantes
que têm maior probabilidade de serem cobradas na prova, você vai naturalmente conseguir chegar na prova numa condição muito melhor e você vai competir. Não dá para afirmar que você vai vencer, porque isso é uma coisa mais difícil de ser dita se você tem essas condicionantes iniciais de pouco tempo para estudar, um edital muito grande, etc. Mas o fato é que se você se preocupar e você colocar seu foco no dia a dia, naquilo que você tem que fazer todos os dias, nitidamente você vai conseguir avançar muito mais do que se você ficar simplesmente pensando, ah, meu Deus do céu, o edital é muito grande, se lamentando, ou então procrastinando, fazendo qualquer outra coisa que não seja executar o seu trabalho. Eu espero que esse vídeo seja, de certa forma, motivador, para que vocês consigam repensar um pouco suas estratégias e o que vem acontecendo. Estamos no mês de fevereiro, algumas provas importantes acontecerão no mês de março, outras no mês de abril. Pode-se considerar que é pouco tempo daqui até lá para se conseguir uma grande preparação. Mas eu garanto que se você for consistente, se você investir nos fundamentos, que é investir em um estudo de qualidade nas suas horas de estudo, em que você consiga desempenhar aquilo que tem que ser feito, resolvendo questões, fazendo as suas revisões, se você conseguir executar bem o seu planejamento e se a sua gana for todos os dias avançar um pouquinho que seja, e de modo que você ao final do dia consiga perceber e pensar, hoje eu estou melhor do que eu estava ontem. Se você conseguir fazer isso consistentemente, eu garanto que você chega na prova e em condições de competir pela prova, pelo cargo, pelo concurso que você tanto almeja. Muito bem, esse é mais um dos nossos vídeos que temos gravado para o meu canal do YouTube. Eu estou aproveitando para também colocá-lo lá no IGTV. A minha intenção é de cada vez mais dar prioridade para o canal do YouTube, e as pessoas que porventura estiverem acompanhando esse vídeo nesse canal, eu peço o favor, a gentileza, né, de que, se for possível para vocês, compartilhem o vídeo, né? Se acha que esse assunto é um assunto importante, que alguém possa se beneficiar daquilo que eu estou falando. Eu falei de concurso público, mas é óbvio que esse assunto ele pode ser encarado como uma lição ou uma discussão para a vida, né? Existem diversas outras coisas que você pode aplicar aquilo que eu acabei de discutir aqui, que poderiam ser também lições importantes. Pois é, muito bem. Então, se possível, compartilhe o canal, compartilhe esse vídeo, de modo que outras pessoas também possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, e estamos por aqui para tentar ajudá-los. Se puderem fazer um comentário dizendo que tipo de vídeos, que tipo de conteúdo vocês querem que eu produza futuramente, eu estou à disposição e será um prazer atendê-los. Fiquem com Deus todos. Até mais.